Olá, eu sou Écio de Faria Francisco, eu sou hebraísta e linguista, eu sou professor aqui da Universidade Metodista de São Paulo, eu dou aula aqui na Faculdade de Teologia e eu sou docente das matérias hebraico-bíblico e grego-bíblico. E esse documentário aqui, esse pequeno estudo, faz parte da série Eclipse de Deus, do Vitor Chaves de Souza. E eu vou abordar neste pequeno estudo um pouquinho a questão dos títulos de Deus e também do nome de Deus. Eu vou começar pelo título El, em hebraico. El pode ser traduzido como Deus, normalmente como Deus, e este título divino, ele tanto serve para indicar algum deus cananeu, deus da época, como Baal, por exemplo, entre outros, Dagon, entre outras divindades cananeias, como também para indicar o Deus de Israel, a divindade de Israel. Este nome aparece muito na Bíblia, aparece dezenas de vezes na Bíblia, e um dado interessante, importante, que esse nome ele aparece como componente de nomes próprios em hebraico, por exemplo, Daniel, Ezequiel, por exemplo, e assim por diante. Então, vários nomes bíblicos, a gente vê nomes masculinos bíblicos, possuem esse título divino no final do nome. Por exemplo, Daniel significa o meu juízo é Deus, por exemplo. Shemuel, Deus ouviu, entre outros nomes. E Ezequiel significa que Deus fortaleça, que é Ezequiel. Yoel, Deus, o Senhor é Deus, que vai ser o nome Joel. Então, esse nome ele aparece bastante em vários nomes masculinos ao longo da Bíblia. Outros exemplos também que eu posso citar aqui é Refael, que vai dar o Rafael, que seria Deus cura. Tem Michael, que vai ser Miguel ou Micael, quem é como Deus. Né? Israel, existe toda uma discussão do significado desse nome, que pode ser o que luta com Deus, seria uma das possibilidades, por exemplo. Bet-El, que é a casa de Deus, que seria Betel, seria outro exemplo. E vários outros. Elimelech, o meu Deus é rei, que seria Elimelech, entre outros nomes. São vários nomes bíblicos que têm esse El como componente. Então, o que a gente pode perceber é que nos vários nomes bíblicos masculinos, muitos trazem esse componente teofórico, o nome de Deus, no próprio nome da pessoa. E são vários exemplos como esse que eu citei, além de outros também. O outro título divino importante que aparece na Bíblia hebraica, ele é muito antigo e pelo visto era um título divino que começou a ser usado, começou a aparecer na época dos patriarcas, a época patriarcal, que é o El Elyon. Esse Elyon, ele tem a ver com altura, com algo alto, indicando que Deus era altíssimo, ele era sublime, excelso. Elyon, El Elyon. Então isso aparece, por exemplo, em Gênesis 14:18, entre outras passagens. Não aparece muito, mas é um título muito antigo, que indica, mostrando a questão de Deus ser excelso, ser altíssimo, ser alto. Até hoje é uma expressão que se usa muito, Deus altíssimo, Deus da altura. Então indicando a soberania de Deus em relação ao homem, à terra. Outro título divino muito importante que aparece na Bíblia hebraica, aparece várias vezes, é o El Shaddai. Esse título divino aparece em várias passagens bíblicas, em textos muito antigos. E como nós vimos agora há pouco, ele significa Deus, como nós vimos agora há pouco. Agora, o Shaddai, esse título aqui, ele gera muitas discussões de significado. O que ele significava na época bíblica? Shaddai. Nas várias Bíblias em português, a gente vê que Shaddai virou onipotente ou todo-poderoso. Na verdade, essa é uma interpretação do nome. E muito provavelmente isso veio da versão grega, a Septuaginta,
que interpretou esse nome Shaddai como Pantocrator, que significa todo-poderoso, onipotente. Daí foi para a Vulgata, a versão latina da Bíblia, que traduziu como omnipotens, onipotente, todo-poderoso. E daí, essa interpretação passou para as Bíblias em todo o mundo, inclusive em português também, Deus Todo-Poderoso. Contudo, é uma interpretação desse título divino. Há várias possibilidades de interpretação desse nome. Por exemplo, alguns acham que tem a ver com a palavra Shaddai, ou que tem a ver com mamas, com seios, a palavra Shaddai. Então seria o Deus que amamenta, Deus dos seios, na intenção de Deus que amamenta, Deus que nutre, que supre o homem. Mas é uma interpretação. Então, Shaddai com Shaddai. Então, nós vimos que até que parece bastante essas duas palavras. Há outras interpretações que alguns acham que talvez tenha a ver com uma raiz verbal, Shaddad, que seria destruir, aniquilar. Então, seria indicando assim que Shaddai seria aquele que me aniquila, aquele que me destrói, naquele significado, com o sentido de que ele é tão poderoso, tão grande, tão poderoso que pode me destruir. Mas são interpretações. Isso é uma outra ainda, que isso é uma interpretação que aparece em algumas versões gregas antigas da Bíblia, as versões de Áquila, Símaco e Teotocião, que traduziram o Shaddai como Rikanos, que seria suficiente. Então, uma interpretação seria Deus suficiente ou Deus autossuficiente, indicando que Deus é todo-poderoso e suficiente, não precisa de ninguém. Mas são interpretações desse nome, Shaddai. Na versão que eu estou fazendo da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento interlinear hebraico-português, eu optei por transliterar esse título como Shaddai, Shaddai. Eu acho que fica neutro e eu acredito que foge de interpretações, indicando que o nome ele não pode ser traduzido, não se sabe exatamente como que era isso na época bíblica. Então a transliteração, nesse caso aqui, eu acho que é necessária, indicando essa impossibilidade de saber exatamente o significado desse nome na época bíblica. O outro título divino muito importante, que aparece com muita frequência na Bíblia, não sei quantas vezes exatamente, aparece mais de 2.500 vezes, é o título Elohim. Isso não é nome de Deus, é apenas um título, um dos mais usados, um dos que mais aparece na Bíblia. E esse título, algo curioso para falar sobre ele, é que ele tem um final plural. Elohim, na verdade, ele é plural do Eloah. Eloah seria Deus, isso é singular. Elohim, a rigor, deuses, é a forma plural. Este nome, ele aparece também para indicar os deuses, vários deuses que aparecem na Bíblia, os deuses cananeus, os deuses do Egito, por exemplo, entre outras divindades. E também, de maneira específica, o nome aparece também, esse nome Elohim aparece para indicar o Deus de Israel, apesar de ser o único Deus apenas. Apesar do nome, esse título divino, melhor dizendo, ele ter o final plural aí. Agora, existem muitas explicações do porquê que é plural, para indicar uma única divindade. Então, existem várias histórias, várias interpretações. Não é aqui agora que eu vou esgotar esse assunto, mas só quero apenas indicar que essa questão existe e que possivelmente esse plural, desse título divino Elohim, talvez indique a pluralidade dos poderes de Deus. Deus é tão poderoso que ele possui vários poderes, poderes atribuídos a outros deuses. Pode ser que esse nome, esse plural desse nome, Elohim, esse finalzinho, im, indique isso. Mas é uma possibilidade, entre várias outras. Mas seja como for, não se pode especular que esse nome Elohim possa indicar uma possível referência à Trindade cristã, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu tenho umas reservas para pensar que esse título divino
possa indicar isso. Porque trindade é um conceito cristão e não judaico. Isso não aparece no Antigo Testamento. Então, eu prefiro acreditar que Elohim ele possa se referir a outras coisas, a vários poderes que Deus tenha, poderes atribuídos a outras divindades, mas que Deus tenha, que Deus tem, que Ele é tão poderoso, tão grandioso, que Ele tem vários poderes. Mas isso é uma possibilidade, é uma interpretação apenas. O outro título divino importante que aparece na Bíblia, ele aparece mais de 400 vezes, são algumas centenas de vezes, é o título divino Adonai, que é muito conhecido, muito falado, aparece bastante na Bíblia. É outro título divino que aparece se referindo ao Deus de Israel. E esse título acabou virando até uma espécie de nome próprio de Deus. Mas a rigor, Adonai, ele não é nome de Deus, ele é apenas mais um título que se refere ao Deus de Israel. Curiosamente, esse título também aparece em forma plural. Adonai, a rigor, ele é o plural com o sufixo pronominal meu da palavra Adon, que é senhor. Então, Adonai significa literalmente os meus senhores. Isso se referindo ao Deus de Israel. De novo aqui, algo curioso. Um título em forma plural para se referir a uma única divindade de Israel, uma única só. Ele é, digamos assim, similar ao caso do Elohim, que é o nome que se refere a Deus, um título que se refere a Deus, mas que é plural. O Adonai é a mesma coisa, ele tem um sufixo que é de plural, né, meus senhores, mas que se refere apenas ao Deus de Israel. Agora, qual a razão disso? De novo, a mesma coisa da questão do Elohim. Nós não sabemos. Pode ser que esse título, dessa forma aqui, se refere aos poderes de Deus, que são vários poderes. Alguns interpretam que talvez esse título seja o que se chama, por alguns hebraístas, de pluralis majestatis. Seria o plural majestático, que seria assim, o Deus com sua corte celestial, os anjos, arcanjos, etc. Pode ser isso. Mas é outro caso, então, similar ao Elohim, de títulos divinos em forma plural, mas que se refere a uma divindade única de Israel. A Septuaginta, a versão grega, mais uma vez citando ela traduziu o Adonai como Kyrios, e Kyrios em grego é Senhor, e virou para depois, mais tarde, para a Vulgata, em latim, como Dominus, que é Senhor também. Então, a interpretação de Adonai com Kyrios pela Septuaginta acabou influenciando as demais versões da Bíblia em várias línguas. E até hoje, muitos chamam Deus de Senhor, mas muitos pensam que esse é o nome de Deus, mas na verdade não. Ele é mais um título de Deus na Bíblia hebraica e que tem um finalzinho dele indicando uma plural nesse título divino. Agora há pouco nós vimos alguns títulos de Deus. Nós vimos nós vimos Elohim, nós vimos Adonai, El Elyon e El Shaddai. Então, 5 títulos divinos. Que eu dei apenas um apanhado bem geral sobre cada um deles. Agora, nesse momento, eu quero tratar da questão do nome de Deus. Então, a divindade de Israel tinha um nome próprio dele. Assim como eu me chamo Edson, e o autor desse documentário, Vitor, então Deus também, Deus de Israel, na época bíblica, tinha um nome próprio, que a gente não sabe até hoje qual era a pronúncia. Então, nesse nosso estudo, nesse breve estudo, vamos abordar um pouquinho dessa questão do nome de Deus e as formas que aparecem na Bíblia. Uma forma que aparece do nome de Deus na Bíblia tem 2 letras, que é Yah, Yud, Rei, Yah. E aparece umas 24 vezes, são poucas vezes, e aparece em textos poéticos. Então, por exemplo, Êxodo capítulo 15, por exemplo, o Salmo 68, o Salmo 89 e assim por diante. Yah. Inclusive, esse nome de Deus, esse pedacinho de 2 letras, ele também serve como componente da expressão muito importante, muito usada, que é o Aleluia. Vai dar o aleluia.
nas Bíblias e nas canções, nos cânticos religiosos. Aleluia. Então vem do aleluia, que significa literalmente louvai ao Iá, louvai ao Senhor, e assim por diante. E além disso também esse Iá aparece também como componente de nomes próprios masculinos, como por exemplo Elia, que vai ser Elias, Irmia, que vai ser Jeremias, e entre outros. Então esse nome também, essa forma do nome, que é curta, apenas 2 letras, aparece na Bíblia hebraica também, poucas vezes, 24 vezes apenas, em textos poéticos, em alguns salmos, e também como componente de nomes próprios masculinos. Agora, vou tratar um pouquinho da questão do tetagrama. Tetagrama é um nome, é uma palavra técnica, significa 4 letras e se refere ao nome de Deus, que é composto por 4 letras consonantais. Em hebraico são as letras Yud, Rei, Vav e Rei, 4 letrinhas. Agora a pergunta que muitos fazem: qual que era a pronúncia desse nome na Bíblia? Ninguém sabe. Existem algumas teorias, algumas hipóteses, várias hipóteses. Muitos já se escreveu a respeito dessa questão e, lógico, né, agora aqui nesse momento que eu vou dar um fecho para essa história. Mas eu quero aqui apenas falar um pouquinho dessa questão, para vocês saberem como que é isso na Bíblia e trazer uma espécie de reflexão sobre essa questão. Este nome aqui é o nome próprio de Deus. E aparece na Bíblia mais de 6.000 vezes, muitas vezes, ao longo de toda a Bíblia. A primeira passagem que aparece esse nome aqui, essas 4 letras, o nome de Deus, aparece em Gênesis 2:4, que é a primeira vez que aparece esse nome. E ao longo dos séculos, ele foi muito interpretado, como, por exemplo, o Senhor, por exemplo, Deus também, em algumas passagens, e assim por diante. Então existe toda uma questão atrás desse nome aqui, de pronúncia, o que ele poderia significar na época bíblica. Alguns acham que esse nome, que até muitos judeus até evitam pronunciar, se refere, tem a ver com o verbo ser, estar. A gente vê que tem algumas letras do tetagrama desse nome com essa raiz verbal são parecidas. Então alguns interpretam que talvez aquele que existe, aquele que é eterno, pode ser que tenha alguma razão sobre o significado. Então a divindade que existe sempre, que sempre existiu, a divindade que é eterna, existe uma possibilidade. Mas seja como for, muito possivelmente esse nome tinha um significado na época e que muito possivelmente tem a ver com essa questão de aquele que existe, aquele que sempre existiu, aquele que sempre vai existir. E ao longo do texto bíblico isso não aparece, e mais uma vez a versão grega vai interpretar esse nome, como não sabia como que era a pronúncia e o significado exato desse nome no texto bíblico hebraico. A Septuaginta traduziu isso como Kyrios, mais uma vez, que é Senhor. E daí mais tarde foi para o latim, Dominus, Senhor, e mais tarde isso acaba influenciando as versões bíblicas antigas e modernas. Deus então é o Senhor. Então, de novo, alguns acham que esse nome, Senhor, é o nome de Deus, mas na verdade é apenas um título, que é, na verdade, uma interpretação do tetagrama, que não se sabe a exata pronúncia e nem o exato significado do nome de Deus na época bíblica. Outro título divino que aparece na Bíblia hebraica, aparece várias vezes, mais de 200 vezes, na verdade é o nome de Deus, tetagrama, com um título divino. Ele aparece pela primeira vez em 1 Samuel 1:3, que é em hebraico Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot, que traduzido em várias Bíblias em português é Senhor dos Exércitos, que muitas Bíblias em português a gente vê que aparece esse título divino, Senhor dos Exércitos, em hebraico Adonai Tsevaot. O que era isso na época e as possibilidades desse Tsevaot? Vimos agora há pouco que o Adonai, o tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, não se sabe a pronúncia.
Havia uma pronúncia na época bíblica, mas se perdeu, não se sabe mais como que era a pronúncia nem o significado. E agora, nesse caso aqui, tem esse tetagrama junto com o título divino, Tsevaot. Esse título divino, Tsevaot, ele é plural também, que nem o Adonai e que nem o Elohim, plural. E é plural da palavra Tsavá, que é exército, pode ser hoste, pode ser esquadrão, regimento, tropa, e assim por diante. Então parece que tem a ver com aqui uma questão de militar, em alguns contextos, Tsavá, Tsevaot. Então pode ser então exércitos, hostes, tropas, esquadrões, regimentos, assim por diante. Ok, mas o que Tsevaot se refere no caso de Deus aí? O que ele é? Dos exércitos, o quê? Exércitos militares? O que seria exatamente? Pelo visto, Tsevaot parece se referir a uma coisa muito mais ampla do que apenas a questão militar. Então, Tsevaot pode ser uma referência ao poder de Deus e a sua corte, por exemplo, aos poderes de Deus, os poderes celestiais, cósmicos, terrenos, e os poderes mesmo de todas as divindades cananeias, ou pelo menos os poderes atribuídos a essas divindades cananeias. Então, o Tsevaot também pode ser uma referência a toda essa gama de poderes de Deus. Deus é tão poderoso, tão altíssimo, tão especial, que ele é o Senhor de todos os poderes. Então, alguns até interpretam esse Tsevaot como poderes, Senhor dos poderes. Não seria errado também, mas seria uma possibilidade de interpretação desse título divino, Tsevaot. A Septuaginta, de novo ela, a versão grega, traduziu o Adonai Tsevaot como Kyrios Sabaoth. Sabaoth é uma transliteração de Tsevaot do hebraico. Não é uma palavra grega, mas é apenas uma transcrição em letras gregas do título divino Tsevaot, que alguns interpretam como dos exércitos, que ficou muito comum. Na Vulgata, que é a versão latina, virou Deus Exército Senhor dos Exércitos, isso literalmente. E essa interpretação Senhor dos Exércitos vai acabar influenciando as demais versões, via a versão latina, principalmente. Na versão grega ficou Kyrios Sabaoth, Sabaoth é apenas uma transliteração. O curioso é notar que os tradutores da versão grega não ousaram fazer uma interpretação do título divino de Tsevaot. Eles colocaram apenas Sabaoth, que é interessante. Na edição Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, esse título divino ficou traduzido como, aliás, transliterado como Tsevaote. Então ficou uma versão aportuguesada desse título, que eu achei que ficou melhor, porque não dá para saber exatamente o significado ou mesmo a amplitude desse nome na época bíblica. Então, colocando uma transliteração do nome, eu acredito que seja algo aceitável, porque indica que não dá para saber exatamente o que significava na época bíblica e nem sua amplitude exatamente. Então, quando se coloca a transliteração, isso fica em aberto e que dá chance para as possibilidades de interpretação desse nome importante que aparece na Bíblia hebraica. Títulos divinos e tetagrama, uma coisa assim. Para concluir esse breve estudo sobre os títulos divinos e o tetagrama, eu quero falar um pouco, bem brevemente, é um assunto longo, sobre algumas pronúncias possíveis do nome de Deus, do tetagrama. É claro que há muita coisa para ser discutida, muita coisa polêmica, muita coisa que não se sabe exatamente como que era, mas eu quero pelo menos abordar alguma coisinha breve, mesmo que seja breve, sobre esse assunto. A primeira pronúncia é o Jeová, muito conhecida. De onde surgiu esse Jeová? Segundo os estudos e os documentos, essa pronúncia, vou chamar assim, teria surgido no século XVI, que seria uma forma, digamos, errônea da leitura do tetagrama. Na época medieval, os maçoretas, que eram os escribas judeus que escreviam os textos bíblicos, os copistas, eles vocalizaram o tetagrama com os sinais vocálicos do Adonai, aquele título divino que nós já falamos.
E alguns estudiosos cristãos do século XVI leram o nome, o tetragrama Yud, Rei, Vav, Rei, com os sinais vocálicos do Adonai como Yehová, Yehová. Aí ficou Jeová, Yehová, algo assim. E daí acabou tendo influência em algumas versões da Bíblia, em várias línguas, inclusive em português também. Mas era uma pronúncia, digamos, errônea. Os judeus, eles tinham como costume ler o tetragrama como Adonai sempre. Mas nessa leitura feita por alguns estudiosos cristãos, ele chegou à conclusão de que a pronúncia seria Yehová, Jeová. Mas não era essa pronúncia na época. Outro título, outra pronúncia que aparece em várias bíblias em português, em outras línguas e também em na literatura acadêmica, que é Yahvé. Yahvé, alguns falam Javé, que é uma forma aportuguesada. Yahvé, de onde surgiu esse nome? De onde surgiu essa pronúncia? É uma outra pronúncia que surgiu no século XVIII, alguns estudiosos europeus, hebreus europeus, que seria uma pronúncia hipotética do tetragrama. Essa pronúncia, Yahvé, ela tem como base também algumas transcrições gregas feitas sobre o tetragrama no século 3 e 4 da era cristã. Alguns pais da igreja, alguns estudiosos cristãos daquela época, fizeram algumas transcrições, letras gregas do tetragrama. Então nós encontramos Yahweh, Yahbe, e no século XVIII se chegou à conclusão de que a pronúncia possível do tetragrama teria sido Yahvé, Yahweh, algo nesse sentido. Mas é uma pronúncia, digamos, hipotética. Ninguém tem certeza absoluta que era essa pronúncia na época bíblica, Yahvé ou Yahweh. Mas enfim, vários estudiosos desde o século XVIII aceitam essa hipótese. E nós encontramos isso em várias literaturas acadêmicas sobre a Bíblia hebraica, sobre a Bíblia em geral, e também em algumas versões da Bíblia em várias línguas, inclusive em português. Mas, só para concluir, é uma pronúncia hipotética. Nós não podemos tê-la como absoluta, como certeza. Mas é uma tentativa, foi uma tentativa desde o século XVIII de se chegar à conclusão de que a pronúncia do nome de Deus, o tetragrama, seria algo como Yahvé, Yahweh, algo assim. Agora tem mais dois últimos. Yahu, peraí, me tinha só. Yahu. Ok, bom? Vai? Para concluir esse estudo, eu quero falar um pouquinho, muito brevemente, de duas pronúncias do nome de Deus. Pronúncias possíveis do nome de Deus, que é Yahu e Yeho. Essas duas pronúncias, ela aparecem muito em nomes próprios masculinos hebraicos. Esse Yeho aparece muito como, por exemplo, Yohakim, Yehoiakim, Joaquim. E seria um componente teofórico, um componente divino que fazia parte de alguns nomes. Então, Yehu aparece em vários nomes. O outro é Yahu, aparece também no final de outros nomes masculinos judaicos. Por exemplo, Yirmiyahu, por exemplo, Jeremias, Yeshayahu, que seria Isaías, por exemplo, e entre outros nomes. Então, alguns estudiosos acreditam que Yeho e Yahu seriam outras duas formas possíveis de pronúncia do nome de Deus na época bíblica. E, de novo, aí não se tem certeza absoluta. Sobre Yahu ainda, foram achados em alguns documentos em hebraico do século III antes da era cristã, no Egito,
que o nome de Deus tinha 3 letras e que a pronúncia possível que alguns usaram seria Yahweh. Então, para concluir esse assunto aqui, mais uma pronúncia, aliás, além de Jeová, Yahvé ou Yahweh, Yehu, tem essas 2 pronúncias possíveis também. Elas são pouco comentadas, poucas pessoas conhecem essas duas últimas pronúncias, mas elas existem. E são outras tentativas de possíveis pronúncias do nome de Deus na época bíblica. É isso. Então espero que vocês tenham apreciado esse vídeo, esse pequeno estudo, que foi muito panorâmico, muito geral. Muitas coisas aqui foi passado de maneira assim, muito sucinta, muito breve, mas que eu espero que vocês tenham de uma maneira aproveitado e que esse pequeno estudo possa ter colaborado, contribuído para essa questão dos títulos divinos e do nome de Deus, do tetragrama, tão importante que aparece na Bíblia hebraica. E eu espero de alguma maneira esse episódio aqui dessa série do Vitor Chaves, Eclipse de Deus, possa despertar vocês ou alguém que está assistindo este estudo para fazer estudos sobre essa questão. Eu duvido que alguém vai conseguir concluir ou dar um ponto final nessa questão, mas que de alguma maneira isso que foi falado nesse breve estudo, essa breve abordagem possa ter colaborado. Eu agradeço muito que vocês tenham assistido e até uma próxima vez. Tchau. Enigmas de Deus, é isso? Eclipse de Deus. Eclipse. Eclipse, eclipse.